Obrigada, Sra. Presidente. Dou as boas-vindas à Sra. Ministra e à equipa que a acompanha e começo desde já por registar a postura que apresentou com a sua chegada ao Ministério da Cultura, que é uma postura de Estado, preocupada apenas em garantir a continuidade institucional quando as coisas estão bem e registar quando as coisas estão mal, fazendo o necessário, tomando decisões, fazendo avançar e pondo em prática essas decisões. Essas, aliás, tem sido a postura do Governo, uma postura de diálogo, de aproximação na tentativa de encontrar pontos de convergência, Sra. Ministra. A Sra. Ministra já tomou algumas decisões, para alguns polémicas e questionáveis, e por isso estamos hoje nesta audição. Mas muitas vezes é da polémica que nascem as soluções e que nasce a discussão que a sociedade, e neste caso o setor da cultura, necessita. Falo da política de património. É público que a criação do Instituto Público do Património Cultural e a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal trouxeram à cultura um grande desnorte. Não tendo sido acauteladas as carreiras dos profissionais da cultura, a organização e transição de processos, nem sequer acautelados com clareza quais os eixos de ação que cada um destes novos institutos iriam trazer ao setor. O caos efetivamente instalou-se. E sei do que falo porque há 3 meses exercia funções como museóloga e assistia ao desconhecimento técnico de quem depende de uma tutela, quase sempre centrada na extinta DGPC, mas pasme, Sra. Ministra, o desconhecimento também existia nos técnicos que exerciam funções nas ditas tutelas. Por isso, não adianta insistirem na narrativa de que é necessário dar tempo à reforma. O Ministro, à época, não ouviu o setor, não garantiu a tranquilidade exigida ao sucesso de qualquer reforma. E por isso, Sra. Ministra, permita-me que lhe coloque de imediato a primeira questão, aliás, abordada pela bancada do PS. A Sra. Ministra adjetivou de desastrosa a reforma ao património, levada a cabo pelo Governo anterior. Abriu aqui uma introdução, se quiser desenvolver, agradeço. Sra. Ministra, creio que é urgente trazer a tranquilidade à cultura, fazendo as reestruturações necessárias para que o processo e os técnicos voltem a avançar com segurança. E aqui importa falar de processos gravíssimos e muito importantes para o país, nomeadamente no PRR. Muito ameaçado, não pelas medidas que a Sra. Ministra tomou, mas por uma reforma infeliz. É isto que estamos a falar. Sra. Ministra, e nesta fase da minha intervenção, levanto outras questões que podem ser esclarecedoras para o que nos trouxe hoje. Ouvimos da bancada socialista e que a postura do Ministério da Cultura contraria as boas práticas, exemplos e bons resultados que modelos semelhantes têm em outros países. Quais práticas? Questiono. Como justifica a demissão dos responsáveis dos Museus e Monumentos e da Património Cultural ao fim de menos 4 meses de trabalho nessas equipas? E mais, questiono, demitiu o Dr. Pedro Sobrado do Museu, substituiu dos Museus e Monumentos de Portugal, porém nomeou para São João. Considera que a substituição de Pedro Sobrado acontece por uma questão de competência? É importante refletir esta questão. Para além, não há desconhecimento, senhora deputada, não há desconhecimento. Para além da sua experiência como diretora em museus nacionais, como o Mená, o Grão Vasco, mais recentemente a Torre de Belém, o Ministério e o Mosteiro dos Jerónimos, muniu-se de mais informações para justificar a sua decisão? Quais? Foi no governo do PSD, de Passos Coelho, que foi criada a DGPC, extinta pelo anterior governo do PS. Teve indicações do Governo AD para voltar ao modelo anterior? Era importante também abordarmos esta matéria. Também temos ouvido da bancada do PS que estas alterações que o Ministério tem feito demonstra não só uma avaliação, não uma avaliação da organização do modelo de gestão do património, mas uma precipitação e um padrão já manifestado em outras pastas deste Governo, que pretende reverter só por reverter, sem qualquer estudo, planificação ou visão para o setor. Sra. Ministra, não quer demais explicar ao Partido Socialista o quanto está errado. Peço-lhe que comente estas afirmações. Por último, a Sra. Ministra é conhecida como sendo uma defensora na gestão de risco em património, tendo sido pioneira no estudo das alterações climáticas e no imperativo da sua mitigação. Na reforma recente, de que modo foram acauteladas estas questões tão atuais? E porque já me alonguei, termino, Sra. Ministra, desejando que traga à cultura a tranquilidade e o reconhecimento que merece e que faça
todo este processo de forma integradora e humanizado. Muito obrigada, Sra. Presidente.